Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 14. O que fazer para não apagar a chama? Ou para o sal não se tornar insípido? Se Jesus disse que o sal pode se tornar insípido, é porque existe esta possibilidade. É bom que nós a consideremos. Sendo sal, o sal pode se tornar insípido e então, como consequência, ser lançado fora. Você pode ser lançado fora da presença de Deus por ser um sal insípido, um cristão que não dá fruto. Ou também na mesma expressão de Jesus sobre a candeia, sobre a lâmpada que é colocada debaixo do velador, esta lâmpada não serve de testemunho e ela pode se apagar. Então, o que você faz para que a chama não se apague, ou para que o sal não se torne insípido, ou para que o ramo não pare de dar fruto? Se acontecer uma dessas situações figuradas, que venha a ser a mesma coisa no sentido real, prático, ou seja, você se esfriar na fé, se tornar morno espiritualmente, isto é a mesma coisa. O resultado é ser vomitado da boca do Senhor, a chama se apagar. E quantas vezes Deus tem nos mostrado a respeito de determinadas pessoas que a sua chama está se apagando? Quantas vezes nós entendemos que o sal de uma pessoa já não tem efeito nenhum no mundo? A pessoa é crente, mas está tão misturada com o mundo, o seu coração está tanto no mundo que já não tem mais condições de servir a Deus, de ser sal, está muito insípida. Ou esta pessoa já está morna espiritualmente, esta pessoa já não dá mais fruto nenhum, não evangeliza, não dá testemunho do evangelho, não discipula ninguém, não cuida de ninguém, é uma vida completamente morna, insípida, chama que se apaga, ramo que não dá fruto. Então o fim é sempre o mesmo, ser lançada fora pelo Senhor. Você quer ter essa experiência de ser lançado fora pelo Senhor? Você quer ter essa experiência? Então eu quero falar do segredo, da chave. Qual é o ponto realmente importante na vida espiritual? Há muita gente que conserva a sua carteirinha de membro da igreja como sendo coisa muito importante. Há outros que não gostam de faltar às reuniões da igreja, acham que isto é muito importante. Há outros que não querem parar de dar o dízimo, acham que a bênção espiritual da sua vida está relacionada com o ofertar, não importando o que eles fazem na vida particular. Há outros que consideram importante manter a sua fé intelectual, nunca deixar de fazer oração. Não importa que essa oração seja de 1 minuto, 1, 2 vezes por dia apenas, mas eles acham que assim é importante para manter a sua fé intelectual e assim continuando a crer no Senhor, vão despertar a misericórdia de Deus e o Senhor vai sempre se lembrar delas. Vamos lembrar então de alguns exemplos do passado e ver que o importante é você ter um memorial, você se lembrar sempre do Senhor, olhar sempre para o autor e consumador da fé, Jesus, olhando sempre para Jesus. Neste memorial, você vai se tornar um sal com sabor, uma chama viva, enfim, você olhando para Jesus, você se lembrando de Jesus. Você deve estar continuamente lembrado das coisas de Deus. Mas como no mundo atual, num corre-corre de século XX, com trabalho, emprego, responsabilidades em casa, transporte, condução, aborrecimento aqui, ali, acolá, atividades na igreja, cargos, reuniões, mais isto e aquilo, como nós vamos continuamente nos lembrar do Senhor? Como orar sem cessar, coisas desse tipo. Como é possível? Lá em Josué, nós encontramos uma história do povo de Israel. Josué 22, versículos 26 e 27. As 2,5 tribos,
Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, que haviam ficado do outro lado do rio Jordão, não quiseram atravessar o Jordão junto com o povo, eles pressentiram perigo. Pensaram bem, nós estamos mais distantes do restante de nossos irmãos. E se nós não tivermos aqui um memorial que nos faça lembrar dos sacrifícios a Deus, do culto a Deus, então as coisas serão difíceis e cedo, nossos filhos, eles não pensavam no perigo deles, não. Pensavam no perigo dos filhos. Nossos filhos vão se esquecer de Deus. Eles nem vão saber como é um culto a Deus. Então, fizeram uma cópia de um altar de Deus. E aquela cópia não seria destinada a oferecer sacrifícios, mas apenas a que eles se lembrassem do altar de Deus. Aquele altar, réplica, serviria como memorial. Será que nós precisamos de memorial? Vamos pensar nisto. Aquele memorial serviria, em princípio, com finalidades boas. Mais ou menos neste mesmo diapasão, nós encontramos pessoas que têm imagens, retratos, figuras de santos, de homens fiéis, de mulheres que viveram uma vida muito piedosa e santa, e eles têm isto em mente para ajudá-los a se lembrar da pureza, da santidade, da piedade daquelas pessoas do passado. Eles dizem que aquilo os ajuda a se lembrar da piedade. Mas, neste caso, nós nos lembramos também dos memoriais que Deus estabeleceu em Israel. Bem, se Deus estabeleceu, então é porque é necessário. Em Deuteronômio 16, Deus estabeleceu 3 festas fixas no ano, sem falar em outras pequenas comemorações. Nestas 3 festas fixas, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos, nestas 3 festas, todo varão em Israel haveria de comparecer perante o Senhor. Estas festas, 3 vezes no ano, serviriam de memoriais para o povo se lembrar dos grandes milagres e sinais de Deus, para o povo se lembrar da grandeza da pessoa de Deus, para o povo se lembrar de Deus. Havia grandes necessidades de memoriais porque o Espírito Santo não estava naquela época no meio do povo. Não estava não. Nós nos lembramos, entretanto, do alerta que Deus lança em Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Porque isso seria uma tentação de culto. Naquela época, eles precisavam de memoriais. Memoriais sérios, válidos sim, mas cuidado com os memoriais que induziriam ao culto, à idolatria, à tentação de cultivar ou cultuar imagens de escultura. Eles precisavam de memoriais. O culto israelita era todo figurado, era ritualista. Isto fala de memorial. Tudo aquilo que se fazia, tudo era simbólico. O incenso que se queimava e subia, a carne que era cortada desta maneira, era queimada, o sangue que era derramado, a água que era aspergida, os rituais que o sacerdote praticava, as vestimentas do sacerdote, tudo aquilo era um ritual muito importante e significativo. Aquilo apontava para o verdadeiro, que é o espiritual, que viria mais tarde. O Espírito Santo não estava presente, a não ser nos tipos e figuras daquele ritual, daquele culto. Compreendeu? Por exemplo, a água, em determinados casos, que era aspergida, significava o Espírito Santo. O sangue de Jesus. O fogo do Espírito Santo, do juízo de Deus. Enfim, em determinados casos, cada elemento daqueles tinha uma simbologia, tipificava alguma coisa. Desta forma, era que o Espírito de Deus estava presente ali. Aquele culto era necessário que fosse assim, para que fosse um memorial. Hoje em dia, nós não precisamos de nada disto, de paramentos, de templos cheios de formas e de altares
e de púlpitos e de desenhos nos púlpitos e do pastor usar roupas especiais como padre, usar paramentos, o pastor, o líder, usar determinados objetos que têm em si significado de ritos. Isto não tem valor para Deus. Liturgias, rituais, isto é secundário, porque hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Então vamos ver isto lá em João no capítulo 14. Vamos ver por que nós não temos mais necessidade desses memoriais. Nada de muita formalidade no culto. Também não pode haver conversa e brincadeira, isso é perda de reverência. Mas também não precisamos de rituais, de liturgias e dessas coisas todas. Isso é secundário no culto a Deus. O importante, vamos ler lá, João 14, versículo 16. Diz Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo, versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aqui está o segredo. Quem nos lembra não é o ritual, é o Espírito Santo. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Assim o Senhor estava nos deixando a sua paz. O Espírito Santo então viria e habitaria conosco, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, eu estou lendo João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está em nós e nos faz lembrados de tudo aquilo que precisamos nos lembrar. Então, o segredo, a chave, é o Espírito Santo em nós. Ele está conosco para sempre. Memorial, então, é andar em comunhão com o Espírito Santo que está dentro de nós. Esta é a única garantia de manter acesa a chama da vida. É preciso que você entenda isto. Nós não temos necessidade de rituais de culto, de expressões que tem que falar assim, tem que falar assado, que tem que começar sentado ou em pé, que tem que levantar nisso, que tem que vestir essa roupa, que tem que se ajoelhar, que tem que se benzer, ou que tem que fazer isto ou aquilo no culto, tanto na igreja católica quanto nas igrejas evangélicas. Nós estamos cheios de rituais que as igrejas criam nas suas reuniões para embelezar o culto. Algumas que têm um ritual tão bonito, têm um templo tão cheio de história, de pompa, tão rico em bancos especiais, com formas especiais, em mesa de ceia toda trabalhada e cheia disto e daquilo, e púlpito, diversos níveis ali. Aqui fica o coral, aqui fica mais não sei quem, ali é o pastor, aqui é mais isto e mais aquilo. E a própria reunião, o ritual que ela segue, a liturgia que ela segue, tudo isto são reminiscências do passado, de que nós não temos nenhuma necessidade. Hoje, o Espírito Santo é em nós quem nos faz lembrar de tudo, debaixo de uma árvore, na praia, no trabalho, em casa, no banheiro, ou na cama deitado, ou conversando com a pessoa no ônibus, na condução, ou na sala da nossa casa, numa simples reunião de oração e consagração a Deus. O Espírito Santo é o memorial que está em nós, é quem nos faz lembrados destas coisas todas. Nós precisamos entender isto. O Espírito Santo é quem nos faz lembrados. O Espírito Santo em nós é o nosso memorial que nos faz lembrados do Senhor, para que a nossa chama não se apague, para que o nosso sal não venha a se tornar insípido. Portanto, creia nisto, meu irmão, e ouça a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Ele é o seu memorial. Busque o Espírito de Deus que está dentro de você. Amém.